uma pergunta. Afinal, o que é pecado? Normalmente, religiões tentam definir o que seria algo certo ou errado a ser feito. E, sendo bem objetivo, biblicamente, o que é pecado? Pecado, como está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4 até o 24, ele explica que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele, Cristo Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Então, a Bíblia, ela tem, de certa forma, uma explicação que não é tão simples. Nós poderemos dizer, sim, o pecado é simplesmente a negação da lei. Ao não observar a lei, eu acabo errando, eu acabo pecando. Ao transgredir a lei, quer seja por falta, negligência ou ignorância, ou seja, por não conhecer, por não saber, eu estou pecando. E sim, é verdade. Porém, o conceito de pecado é muito além disso, né? Isso está explícito nos livros de Salmos, né? Como também Davi. Ele diz a respeito dos pecados ocultos, né? Então, por exemplo, o Salmo de número 119, versículo 20, ou versículo 12 e 13, que diz: quem pode entender os próprios erros, né? Então, ali ele diz que expurga-me tu dos que me são ocultos, ou seja, dos meus erros, dos meus pecados que me são ocultos, ou seja, que eu ainda não sei. Olha que Davi, ele era um homem que meditava de dia e de noite nas escrituras sagradas, na lei de Deus, nas instruções de Deus. Então, ele também continua dizendo: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então, o fato de nós sabermos ou nos colocarmos como conhecedores, entendedores de algum fato, de fato, nos coloca em um lugar que nós não estamos, ou seja, como os donos da verdade absoluta, e isso também é uma soberba, é uma presunção. Nós estamos presumindo saber alguma coisa. Então, Davi, ele também chega a dizer, né, a respeito dos pecados que são ocultos para ele. Por quê? Porque, como eu disse, a Bíblia Sagrada ela não simplifica o conceito de pecado. Né? Por exemplo, a própria palavra pecado, que é a palavra hatá, né, a palavra que significa errar um alvo. Então, existe um alvo, né, e existe ali o erro deste alvo. Quando existe um alvo, significa que Deus ele quer que as pessoas acertem este alvo. E qual que é o conceito do acerto desse alvo? É o que a Bíblia chama de Torá. Por quê? Porque a palavra Torá, que significa para nós, né, no mundo aqui ocidental, como lei, que tanto houve uma cultura greco-romana para helenizar, né, vamos assim dizer, tornar algo pejorativo o sentido da palavra lei, porque quando se fala de lei, as pessoas comumente já entendem algo, aquilo ali me aprisiona, né? Nós temos que viver sem essas coisas. Cristo nos livrou da lei, né? Essas coisas nos amarram, nos aprisionam. E não é isso o que realmente, né, as escrituras sagradas dizem. O que eu quero dizer com isso? É que houve períodos da humanidade que não houve leis, né? Que não houve, por exemplo, quando Adão ele estava no Gan Eden, que é o Jardim de Delícias, o Jardim do Éden, lá não havia o pecado. Por quê? Porque também não existia nenhuma ordenança. Então, o apóstolo Paulo, ele explica isso nos seus livros, dizendo que quando também não houve lei, não houve ordenança, não houve mandamento, também não havia naquela época pecado. Mas quando Deus ele deu uma ordenança, a partir daquela ordenança começou a vir contra o ser humano de certa forma, com, né, a astúcia do tentador que estava de fora, que era Satanás, começou a vir sobre ele
né, a força do mal no sentido exterior para lhe tentar entrar, né, isso por meio dos sentidos, tanto que a mulher foi a primeira a ser persuadida e enganada, mas o homem não foi, como está escrito no livro de Tiago. Vamos entender. A Bíblia, ela fala que quando então Deus ele deu uma ordenança, ele não deu para tentar o homem, né? Tanto que Deus ele não tenta e também ele não pode ser tentado por ninguém. Diz também no livro de Tiago. Porém, como é que nós observamos isso? Que quando Deus ele deu uma ordenança, né, não chega a ser um mandamento, ali foi algo específico, né, a respeito de não tomar, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, visto que Deus ele criou tudo, todas as árvores, tudo estava à disposição do ser humano. Só existia uma ali, que ele falou, não, nessa daqui você, né, não coma, porque no dia que você comer, você vai, né, morrer e vai continuar morrendo. Uma morte espiritual e eterna. Então, Deus ele deu uma ordenança para o homem e nesta ordenança, por cima desta ordenança, o inimigo ele veio tentar, né? Como o inimigo ele já era um ser, né, que vamos assim dizer, ele não tem arrependimento. O inimigo ele talvez possa até ter de certa forma algum remorso, mas ele não consegue mais mudar o caráter espiritual dele. Ele acabou por ser condenado, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro homicida no céu, quando ele afastou os anjos, trazendo uma rebelião, né, diante da face de Deus, e também ele sendo expulso dos céus aqui na terra, ele continuou esta rebelião, ele continuou esta iniquidade, este pecado, com a legalidade do homem. Quando ele então o homem é testado, né, por uma ordenança divina, Satanás, como um tentador, vai persuadir, vai enganar a mulher, que por sua vez vai persuadir ao homem. Então, a Bíblia mesmo, no livro de Romanos, diz que antes o homem ele não tinha pecado, mas por uma ordenança, né, para se mostrar o efeito, né, do poder da ordenança divina, também começou a trazer, de certa forma, né, num teste, uma tentação, porque também tinha ali o tentador, que era Satanás, que se apropriou, digamos, da fragilidade humana, que é uma das inclinações que ele tinha, que é uma inclinação para o mal, porque o homem foi criado com essas duas inclinações, uma para o bem e uma para o mal, porque o homem ele tem o livre arbítrio, o homem ele tinha, né, esse direito de escolha. E foi justamente para isso que Deus colocou ele ali, criou e também quis, né, deu tudo de bom, do bom e do melhor, poder, autoridade ao homem, à humanidade, para que ele então visse e escolhesse assim também como Satanás ele fez, né, no céu. Só que Satanás escolheu a ausência de Deus, Satanás escolheu as trevas. Então ele não pôde mais retornar, não há mais como ele obter um arrependimento, né, porque ele é um ser espiritual. É alguém que já estava na eternidade com Deus, vivia diante da face de Deus. Agora, entendendo este conceito do pecado, o pecado foi então o fato de não acatar com a ordenança divina. Esse daí foi o pecado primordial. Não acatou com a ordenança divina e então entrou o pecado no mundo, gerou a morte espiritual, física e para muitos a eterna. Então, a Bíblia, ela fala de fases da humanidade, porque a partir daí o homem começou a ter a consciência do pecado, porque antes ele não tinha a consciência do pecado. Quando ele começou a ter esta consciência do pecado e que ele começou a se aproximar de Deus, a sua descendência, as suas famílias na terra, a descendência de Adão, a Bíblia vai falar que eles começaram a aprender o relacionamento com Deus, isto por meio de conversação, de adoração, de culto, de sacrifício, e dentro disto Deus começou a dar a eles estatutos, ordenanças e princípios que eles começaram a estudar e a ter consigo, né? Isso por meio de homens que já começavam a vir ao mundo como profetas, como Enoque, o sétimo depois de Adão.
né, como outros homens que também, por meio dessa conversação e intimidade que eles tinham com Deus, né, visto que Adão ele viveu centenas de anos e pôde passar para as suas gerações, os seus filhos, todo o conhecimento dessa conversação, dessa intimidade, dessa aproximação que ele tinha com Deus. Então, passando desta época, né, da consciência do pecado, eles já tinham estatutos, princípios e ordenanças, né, conforme também está escrito a respeito de Abraão, que vai surgir, né, aí quase 2000 anos após o pecado de Adão, né? E Abraão e a sua descendência, está escrito que Abraão andou nos princípios, nos estatutos, nas ordenanças divinas, né? Quando então, após Abraão, ali num período de praticamente 400 e poucos anos, vai surgir Moisés e então Deus vai dar as leis a Moisés, que não foram apenas 10 mandamentos, mas 613 mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. É o que está escrito em todo o código, né, de lei de Deus, de instrução de Deus para formar um estado para o povo que estava escravizado no Egito. Então Deus dá tudo isso e uma cultura para o povo. Isso daqui fala a respeito da instrução para acertar, para ir bem, para prosperar, para dar certo, né? É o que é chamado de instrução, de Torá, de lei, né? Ou seja, da onde vem a palavra yará, que significa acertar o alvo, o verbo acertar, acertar o alvo da palavra Torá. Então aí temos um conceito que é ratá, errar um alvo, e Torá, instrução, lei, acertar o alvo. Então, dentro deste conceito, João, ele vem dizer que pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar este alvo, né? Então, quando se não tinha lei de Moisés, se tinha a lei da consciência, da qual inclusive também no livro de Romanos está escrito que muitos não tinham a, a lei de Deus em várias nações, em todo o mundo, não se tinha o conhecimento, né, da lei de Deus dada a Moisés. Porém, por meio dos atributos divinos no meio da natureza, né, e até mesmo dentro da consciência humana, na pureza, por exemplo, de uma criança que vai crescendo na sua pureza moral, na sua integridade, aquelas sociedades, aquelas pessoas do mundo afora tinham consigo uma lei da consciência. Então, por meio delas também Deus julgava a respeito do que era pecado e do que não era pecado. Quando essas pessoas que não tinham a lei, mas quando chegou a lei, que Cristo ele veio planificar, ampliar o sentido e significado real dela, Cristo ele não pôde abolir a lei, como ele mesmo disse. Cristo ele não pôde abrogar, ele não pôde anular a lei, visto que também no livro de aos Hebreus está escrito que ela é transitória. A lei, ela está ainda para, vamos assim dizer, passar, né? Então, significa que ainda ela não passou. É por isso que entra o conceito de favor, de graça, né? Como está escrito, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus, o Cristo. Por quê? Porque a lei e a graça, elas andam juntas. Ok, tem um porém. A lei, ela consiste em estabelecer, né, uma nação ao povo de Israel, né? E ela é, de certa forma, uma luz, né, para as nações da terra, como Deus anteriormente queria trazer toda a nação de Israel como sacerdotal, né? Como eles pecaram no bezerro de ouro, foi apenas a família da casa de Arão, né? A descendência dele, né? Que é apenas uma das tribos, a tribo de Levi. Então, a partir dali que o sacerdócio levítico, né, ele foi mostrado transitório, né? Tanto que até o dia de hoje não existem mais sacerdotes, podem existir levitas e tudo mais, mas eles não estão em função porque o templo em Jerusalém ele está derribado, né? Então, de certa forma, o que está acontecendo é que este tempo ele vai passar, né? E Cristo ele vai planificar a promessa, né? Tornar íntegra, integral, completa, concluída
o que ele disse para o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias em que farei uma aliança renovada, uma nova aliança. O sentido lá é que ele vai fazer a mesma aliança, mas só que ele vai fazer ela renovada, né? Por quê? Porque ele vai trazer essas leis agora que ele havia dado para o povo de Israel, né? E ele vai fazer com que elas sejam impressas na mente, imprimidas no coração, né? Então ele não vai mais cravar elas em pedras, né? Mas ele vai torná-las vivas, né? No homem. Então isso vem com a vinda de Jesus, quando ele cumprindo, né? Com tudo aquilo que estava determinado ao seu respeito para uma época específica, né? A fim de que também, como disse os profetas, as nações, as ilhas, aguardarão a sua luz, né? E seguirão ele. Então a Bíblia fala que as nações vão seguir o Messias, né? Então, muitas pessoas interpretam isso como se fosse para o fim dos tempos, isso seguindo algumas linhas de interpretação rabínica, né? Que desprezam, né? O conhecimento e o reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo e de muitos judeus que passaram pelo mundo, né? Mesmo depois da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição, da sua assunção aos céus, e da época, agora aqui da igreja, muitos judeus que creram na pessoa de Jesus Cristo e muitos que também ainda creem até hoje. Mas muitas pessoas no mundo afora, que são os gentios, estão negando esta fé por conta deste conhecimento que vai faltando e elas vão sendo pegas por falta de conhecimento, né, adentram nesta ignorância. Então, o que é pecado? As leis de Deus dada a Moisés para Israel é para a nação de Israel. Só que a Bíblia ela fala que nós aprendemos isso na observância, nós aprendemos os preceitos, estatutos, as ordenanças e os mandamentos e nós podemos incutir isso na nossa vida. Podemos tornar isso algo apropriado à nossa vida. Né? Ninguém jamais vai conseguir ser justificado, ser santificado plenamente mediante as obras da lei. Né? Claro que algumas pessoas vão dizer, não, isso daqui não se refere aos mandamentos divinos, aos 613 preceitos, estatutos e ordenança. Né? As obras da lei se referem, né, aos costumes que as famílias daquela época, farisaicas, né, escribas, homens ditos mestres, estavam incutindo no povo. Porém, essa questão de obras realmente, né, de um esforço para ser justificado e ser santificado mediante as suas próprias obras, como diz a palavra de Deus, que os judeus, por exemplo, eles têm muito zelo da lei. E eles são pessoas que se comprometem com a justiça mediante a lei de Deus. Mas só que eles esperando, né, ao cumprimento dessa justiça mediante o esforço, né, ao cumprimento desta lei, foi aí que eles falharam. Né? Por quê? Porque Cristo ele vem, né, o Messias ele vem para planificar a lei, torná-la a interpretação correta, né, a interpretação, né, das instruções divinas planificada de forma essencial, na raiz, na essência, né, realmente no cerne da lei, ele traz esse sentido de como se observar e obter êxito, né? Ou seja, ele reduz, vamos assim dizer, os mandamentos em dois, mas ele vem e diz, olha, um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros conforme eu vos amei. Então, o mandamento se torna cada vez mais difícil do ponto de vista humano, mas porém na fé, né? Ou seja, na fé de Abraão, na fé na pessoa dele, nós obtemos força porque nos é acreditado justiça ao Deus e Pai. Por quê? Porque foi o Deus e Pai quem deu testemunho do seu filho. Então, se quem não der crédito ao que o filho fez, então faz do pai um mentiroso, diz a palavra de Deus. Então é necessário esta confiança, essa credibilidade, né, às obras do filho para um início real daquilo que está escrito. A obra do meu pai é que creiam, né, nele e em mim, né?
Então está escrito que é nisto que consiste a obra do Pai Celestial. Ou seja, é um pontapé inicial, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com base nisso, né, existe alguns extremos. Existem pessoas que dizem que não existe mais lei alguma e, portanto, caem em pecados, no sentido de que existe pecado por simplesmente estar ignorando uma lei que já existe, dada por Deus, inclusive a lei da própria consciência também, para aqueles que antes não tinham a lei ou o conhecimento da lei advinda por Moisés, e também depois da lei de Deus vinda a Moisés estendida na pessoa de Jesus Cristo, mediante os seus méritos, isto é, por sua graça e por seu favor, agora nós não temos uma maldição que vem do descumprimento das leis divinas, né? Nós temos, então, a Bíblia não chama a lei divina, a lei de Moisés, de maldita ou de maldição. Ela diz que tem uma maldição que vem sobre o descumprimento, né, a essas ordenanças, preceitos, estatutos e mandamentos. Mas que o Messias, ele favorece todo aquele, né, que tem a fé exercida nele. Todo aquele que reconhece as suas misérias, os seus pecados, né? Então a Bíblia, ela, por exemplo, ela não manda o ser humano hoje arrancar a pele do seu prepúcio. Isso era uma aliança sanguínea dos filhos de Abraão. Tanto que ele diz aquele que da sua casa, Abraão, que não tirar a pele do prepúcio, né, também essa pessoa está extirpada do povo de Israel, não pertence mais à família. Então, existem muitos outros fatores. A Bíblia, ela também, ela não diz a respeito de uma justificação, né, para o dia, por exemplo, de Shabat, que é mal compreendido, visto que Shabat ele não era um dia semanal, como nós entendemos hoje, sábado. Shabat ele era dias festivos, ele começava das 6 horas da noite até o outro dia, às 6 horas da noite do outro dia. Ele nunca começava na manhã, como os dias bíblicos são assim. E existia coisas que realmente não se podia fazer no dia de sábado, né? Como, por exemplo, acender fogo, né? Eletricidade também é fogo. Então, durante esses dias, não podia ser feito. Era o que era para descansar, né? Para cessar os trabalhos e para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Existia, né, outros fatores. Isto, por exemplo, hoje nós sabemos que pelos recursos humanos nós temos aí 6 dias trabalhados e um dia que é pelo menos de folga para nós. Então, de certa forma, a ciência humana ela comprova, os estudos humanos comprovam, né, este conhecimento genuíno, né? Se bem que esse dia ele não é um dia simplesmente para o descanso do serviço secular, né? Mas é um dia no sentido de culto, de cultivo, de adoração ao Deus de Israel, ao Deus bíblico. Então, a Bíblia também fala a respeito do dia de Shabat, né, que é um dia de descanso, né, que não significa simplesmente o sábado, né? Existem muitos outros mandamentos, estatutos, preceitos, né, que eu já comentei aqui alguns deles, que podem ser observados, né? O fato de não comer comidas inapropriadas, tida como impura, né? Nada disso vai trazer uma condenação eterna para alguém, mas isto visa, pelo conhecimento de Deus, pela presciência divina, né? Tornar o ser humano cada vez mais um ser humano saudável, um ser humano pleno, realizado. Então Deus, ele de certa forma antecipa um conhecimento genuíno e real para o homem se aproximar dele, né, com esse conhecimento, essa praticidade de vida, né? Então existem muitas outras coisas, né, a serem observadas, por exemplo. Então tudo isso não significa que vai trazer uma salvação, né, para alguém eterna, né? Eu tenho direito ao mundo vindouro porque eu fiz isso e isso. Não, isso me aproxima assim de um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Porém, isso não é poderoso para me justificar,
não é poderoso para me santificar ao ponto de eu, ao falecer, eu morrer, eu ser também glorificado por causa de algum mérito meu, por causa de alguma obra minha. É por isso que ele diz que nenhuma carne é justificada mediante as obras da lei. Então existe um pontapé inicial, que é o que é chamado de fé. Mas o meu justo viverá pela fé, disse Abacuque. E também aos hebreus, em dizer que o justo ele vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mediante essa fé, essa convicção, não somente de boca, de palavra, mas também de ações, né, de uma fidelidade, de uma lealdade ao Deus de Israel, aos preceitos e mandamentos, estatutos bíblicos. Né? Então, existe aí conceitos que precisam cada vez mais ser explicados melhor. Né? Por exemplo, a palavra pecado, ratá, é errar o alvo. Que alvo? A lei, já dada anteriormente a Moisés, planificada, né, cumprida na pessoa de Jesus Cristo, né, explicada para nós no Novo Testamento. Já a palavra, por exemplo, rachá, né, tem o perverso, que comete rechá, que comete perversão, que comete rebelião, né? Esse homem, né, ele, antes disso, ele foi, né, um homem que cometia pecados e que legalizou o pecado. Ele se transformou num homem iníquo. Ele se transformou num homem, né, anomo, num homem iníquo, que significa aí no grego, né? Eu estou falando tanto de hebraico como em grego, os conceitos gregos e hebraicos da Bíblia no original. Então, existe aí o pecado, existe a legalização do pecado, que é a iniquidade, né? O que é chamado em hebraico de avon, a iniquidade, e existe, né, a rishra, que é a perversão. A Bíblia ela fala, né, por exemplo, do anticristo como um perverso. Né? Ele, a princípio, ele vem, né, como um homem do pecado, né, um homem de iniquidade, mas que ele também é chamado de o perverso, como está escrito no livro de Isaías, né, que o Senhor ele virá com o sopro da sua boca e matará o perverso. Está escrito em Isaías e confirmado pelo apóstolo Paulo. Então ele começa como homem do pecado, ele legaliza, ele se transforma num homem perverso. Então, existem esses conceitos, né? Por exemplo, a Bíblia fala que Satanás, ele causou uma rebelião no céu. Porém, o seu interior se encheu de iniquidade, porque ele deu lugar ao pecado. Né? Então, é isto. O pecado, ele é algo que fere, distancia o ser humano do seu Criador. Né? E estão aí alguns pontos a respeito do que é o pecado. Deus abençoe.